Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 559 e ainda falando sobre Fórmula 1. No primeiro bloco nós discutimos bastante sobre as qualidades de Daniel Ricciardo e das circunstâncias que o fez vencer o Grande Prêmio da China. E nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos, iniciando com Max Verstappen. Max Verstappen, depois do GP do Bahrein, recebeu uma enxurrada de críticas por uma manobra que fez para cima do Hamilton, que no final ele acabou prejudicado, né, com o pneu e tudo mais. E agora estão fuzilando o menino Max Verstappen pelo uma tentativa de ultrapassagem num lugar provavelmente irreal. Nós vamos chegar à conclusão, eu não quero definir as coisas antes da gente discutir, mas uma tentativa de ultrapassagem meio otimista demais para cima do Lewis Hamilton, e na sequência um toque em Sebastian Vettel em que os dois acabam rodando, no momento em que Verstappen tinha melhores condições na corrida de pneu, de velocidade, e estava à frente de Daniel Ricciardo, ou seja, ligando 1+1, dava-se a entender de que provavelmente ele poderia ficar com a vitória. Não se sabe como seria a briga ali Red Bull, se os dois teriam briga no final da corrida, nunca saberemos. Mas a questão é que Max Verstappen está sendo novamente aí fuzilado. No Bahrein, ele deu de ombros para as críticas, falou que não fez nada de errado, tentou ultrapassagem e até explicou, né, a questão lá de ter dado uma escorregadinha e tudo, mas não admitiu erro nenhum. Mas na China ele foi lá pedir desculpa para Sebastian Vettel, se explicar e tudo mais. Fábio Campos, vou começando com você para puxar a discussão novamente aí sobre Max Verstappen. Eu li gente falando que ele devia sair da Fórmula 1, eu vi gente comparando ele com o pai dele, que ele é igual ao pai dele. Eu li, vi e escutei coisas aí que até Deus duvida, Fábio Campos. Queria saber a tua visão sobre mais essa prova, mais essa corrida em que Max Verstappen sai aí como um dos destaques. Negativo, mas é aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mais uma corrida em que se fala de Max Verstappen. Em primeiro lugar, eu queria saber onde você leu essas coisas, porque eu vou passar longe. Eu não vou ler nunca nesse local aí onde você leu, porque eu acho que é muito... Sai da Fórmula 1, não vale nada, é um radicalismo que é característica, né, hoje em dia, né, do que a gente lê por aí, né, as pessoas são radicais ao extremo, né, e então depois você me conta onde você leu isso aí, porque eu vou passar correndo, vou passar longe. Agora vamos então para a discussão tentar fazer uma discussão um pouco mais centrada, porque o que eu vou dizer é justamente isso. A gente não pode ser, na minha opinião, eu tento não ser o anti, né? Porque todo mundo, eu já imaginava durante a corrida que todo mundo ia inundar, né, de crítica essa questão do Verstappen. Por mais que você tenha a sua visão de que eu acho que Verstappen na China e Marc Marquez na Argentina são situações bem semelhantes, embora na manobras tecnicamente não exatamente iguais, mas situações semelhantes. Eu tento me colocar assim, eu não vou defender esses dois só por defender, só porque os outros estão errados em ser exagerados. A gente às vezes tem a tendência a tentar se fazer de é o que eu chamo de comentário de rebate, né? Só para rebater eu vou comentar isso. Qual é o meio termo, na minha opinião? O Verstappen não está bem em 2018. Ele não está bem porque ele rodou na Austrália. No Bahrein eu coloco a culpa dele zero. Não fez absolutamente nada de errado no Bahrein. Raposo falou, não admitiu o erro. Eu acho que não admitiu o erro porque não existiu o erro, né? Porque ele fez uma ultrapassagem, pura e simplesmente. Eu acho que muitas vezes as pessoas se esquecem que carros se tocam. E muitas vezes as pessoas são
comentaristas de consequências, ao invés de comentaristas de manobras. Né? Se o Ricardo raspa com o Hamilton ali no Bahrein, na curva 1, e a prova continua, eu duvido que alguém, mas que absurdo, não bateu só por sorte, o que ele fez foi um absurdo. É evidente o que ele fez no Bahrein não foi um absurdo. É evidente, eu acho que está muito claro. Né? Aí o pneu estoura, sai faísca, as imagens, né, o narrador, aí todo mundo vai na onda. Né? Aliás, todo mundo vai na onda do narrador. Só adicionando o seu ponto aí, que ele começou a ter muito erro na classificação também, né? Ele rodou sozinho na classificação do Bahrein. Você diz no Bahrein, exato. Ele não tá bem. Eu acho que isso aí é ponto inegável. Ele não tá bem. Mas a manobra do Bahrein que eu tô dizendo, aquela do Hamilton, que eu não ponho. Então, realmente, ele tem o erro na classificação, bem lembrado. Mas na corrida, aquela questão ali do Hamilton, para mim, não há erro nenhum dele. Eu sou contra as espalhadas, eu sou contra o que o Hamilton fez com ele na China, mas eu admito que tá na regra. Então, não há que se... é um outro tipo de análise. Então, vamos lá. Na hora que você... Eu só diria para as pessoas que pedem que ele saia da Fórmula 1, que ele não vale nada, que quando ele fizer uma atuação genial, como o Brasil 2016, eu peço que essas pessoas tenham o caráter de não aplaudir. Não, esse menino não tinha que estar na Fórmula 1, mas ele fez uma ultrapassagem brilhante. Não interessa, eu sou contra. Eu quero ver alguém. No dia que alguém demonstrar esse tipo de caráter, aí eu vou respeitar. Né? Mas, poxa, o Verstappen faz o que fez em Interlagos 2016. Mas eu sou contra ele estar na Fórmula 1. Mas não te encantou? Não me encantou. Eu vou discordar frontalmente, mas pelo menos a pessoa vai mostrar caráter. Porque o que eu estou querendo dizer é que muita gente que vibra com o que ele fez, já fez e faz constantemente, não consegue achar o meio termo na hora que ele passa para o outro lado. Que ele errou, é claro. Que ele tem que ser punido, eu acho que ninguém discutiu isso. Né? Eu acho que nem discutiu. Né? Não sei, talvez tenha se discutido em algum lugar que eu não tenha visto. Que ele tem que ser punido é ponto pacífico. Agora, é muito delicada a situação de como você lida com isso. Por quê? Primeira coisa, eu falei no programa passado, o argumento do imaturo é, para mim, um argumento errado. Porque as pessoas ficam com a marca de que ele é bebê. Ele não é bebê. Né? O Verstappen completa ano que vem meia década de Fórmula 1. Então, o imaturo, quem diz, está carimbando até contra o Verstappen, isso pesa. Isso pesa até contra o Verstappen. Porque ele já tem tempo de Fórmula 1. Só que, quando um cara vem da Fórmula 3 para a Fórmula 1, todo mundo bate palma quando dá certo. Que maravilha! Nossa, pulou a GP2, pulou tudo. Aí uma das consequências. O cara vai aprender na Fórmula 1, aos olhos do mundo, algo que em 2 corridas de GP2 ele podia ter aprendido. Você subir com o cara, saltar 5 degraus na escadinha com o cara, você vai ter esse tipo de coisa. Embora eu repita o que eu acabei de dizer, não é mais nenhum menino, só que pulou etapa. Então pode estar numa fase de aprendizado que outros já passaram. Agora, você atacar isso de uma forma como desvalorizando o talento e não entendendo que o talento tem os seus limites, às vezes passa dos limites. O Hamilton já jogou o Maldonado no muro, em Mônaco, né? O Verstappen, o Schumacher já teve as suas, já fez as suas. O talento, às vezes, passa do limite. É natural para quem está tentando. Não há como negar que o Vettel abriu uma porta ali. Existia um gap. Eu sou obrigado a dizer. Existia um gap aqui na curva. Ele abriu. O Verstappen jogou. Fez errado? Fez errado, bateu, tirou o cara, dá uma punição, pronto, vai lá, paga. Agora, é isso que eu gostaria de deixar muito claro. Né? Cuidado para não podar o talento. É o cuidado que não adianta eu falar com um torcedor fanático, cego, que só enxerga tudo vermelho. É um Christian Horner da vida. Né? Para sentar com um menino desse tem que ser muito cheio de dedos. Porque eu até acho que nem eu, se eu fosse chefe da Red Bull, nem conversaria com o Ricardo. Porque para mim não existe ensinamento maior do que a cara dele ali conversando com o Vettel. Ali você vê que o menino aprendeu. Você vê que o menino sentiu. Agora, tomara que o menino não dê ouvidos às críticas, né, exageradas. Porque se ele tivesse dado ouvido à crítica do Bahrein, ele não faria a ultrapassagem sensacional na largada por fora que ele fez na curva 6, na China. Exatamente. É engraçado isso que você falou, Campos. Eu concordo plenamente com esse ponto sobre pular degraus. Eu acho que foi exatamente a imagem que eu tenho, foi o que eu falei no fim do primeiro bloco, sabe? Caras como Ricardo, como o próprio Vettel, como Hamilton, eu diria também, Alonso, enfim, caras que conseguiram equilibrar técnica e ímpeto muito bem. Alguns deles
tem técnicas até maiores do que o próprio ímpeto. A única coisa que eu acho do Verstappen é que ainda hoje, meia década depois de entrar na Fórmula 1, ele é um cara que coloca o ímpeto na frente da técnica. Não estou falando que ele é um mau piloto, pelo amor de Deus. Aliás, eu convido a todos que compararam Max Verstappen com Jos Verstappen que parem de assistir Fórmula 1. Porque, cara, você não viu o Jos Verstappen correr pra fazer essa comparação. Não tava em Interlagos naquele grande prêmio de 2001 em que ele arrebenta o Montoya, né? Nós estávamos lá, né, Igor? Sem chance, exato, sem chance. Tá? Um não tem nada a ver com o outro. Mas, assim, eu digo que esse cara... legal, pode ter sido culpa de pular etapas, pode ter sido culpa de nunca ter sido imposto algum tipo de limite para ele em termos de fair play, em termos de competitividade, não sei. Eu sei que eu sou o último cara aqui que vai falar, para punir algum piloto. Eu odeio punição. Aliás, já falei isso nesse podcast mais uma vez. Eu odeio punição. Eu acho que punição, pra mim ainda é um absurdo. Vão bater em mim por causa de segurança. Mas eu já acho absurdo o cara não poder trocar de linha para segurar o cara de trás. Eu acho que tinha que poder. Dane-se, se vira aí. Entendeu? E se der errado, a gente vai parar no muro. Mas, eu apanho pra caramba se eu falo isso. Porque eu acho que punição é uma coisa que eu abomino quando o cara faz uma ultrapassagem, quando o cara tenta uma ultrapassagem. Agora, eu acho que o cara que erra tem que pagar pelo erro. Quando ele erra, sabe, eu acho que ele tem que ser cobrado. Aí pode ser a regra da categoria, pode ser o outro piloto descer do carro e vir tirar satisfação com ele, pode ser o que for, mas algum tipo de consequência tem que ter. E eu concordo com você. Eu acho que o Verstappen está começando a sofrer as consequências de quando ele coloca o ímpeto na frente da técnica. Porque é importante você ter um cara que tenta. Mas também é importante você ter um cara que tenta e quando erra, ele se fazer perceber que ele cometeu o erro. Não deixar isso impune. Entendeu? Então eu não gosto de punição na pista. Mas eu também achei muito legal o Vettel lá, falando sério com ele, não sei o que, depois dá um tapinha nas costas e fala, beleza, aprendeu, pegou? É isso aí. Eu acho que isso precisa. E eu acho que isso tem que vir só do Hamilton. Eu acho que esse cara devia chegar na garagem, sabe? O pessoal da equipe chegar pra ele, mostrar lá na TV e falar, você tá vendo isso aqui? Você errou. Eu acho que nem precisa. Vai lá. Eu acho que nem precisa. Ele sentiu, você vê na cara que ele sentiu, aliás, você colocou uma coisa muito interessante, né? O Vettel foi muito sereno. O Vettel, que é muito escandaloso às vezes, o Vettel foi muito sereno. Só não fez nenhum alarde nas entrevistas, nem com ele, foi sereno. Então, eu acho assim, eu não sou a favor de você ir lá e dar um monte de punição. Agora, nessa corrida, foi óbvio o que aconteceu, foi óbvio o que o Verstappen fez. Vai tomar a punição da mesma forma que o Gasly tomou. Entendeu? Não tem problema nenhum o cara ser punido porque cometeu um erro. Agora, eu acho que é nessa linha, sabe? Eu acho que é muito legal ver o que o Max Verstappen faz. Exato. Mas ele é um cara que, no momento em que ele colocar o ímpeto na frente da técnica, ele tem que ser repreendido como qualquer pessoa que cometer um erro. Ele tem que pagar na consequência pelo erro. Fora isso, cara, por exemplo, aquela ultrapassagem que ele fez no Raikkonen, naquela corrida que ele cortou por dentro da zebra, ele não chegou nem a tirar foi o GP dos Estados Unidos, né? Acho em 2017. Isso. Que ele não chegou nem a tirar as 4 rodas para fora da pista e tomou punição, sou completamente contra. Ali o cara tava pilotando, tava brigando e tava fazendo uma coisa que todo mundo já tinha feito naquela prova, sabe? Agora, eu acho que isso é quando o ímpeto e a técnica funcionam. Agora, quando não funciona e você bate, e você tira alguém da pista, você roda alguém, ou você quebra o carro de alguém, isso tem que ter consequência. Também aí não é passar a mão na cabeça do cara. Aliás, eu vou fazer aqui uma defesa pública. Eu vou defender Lucas Herrera, porque ele falou exatamente isso no nosso grupo. Ele simplesmente entrou lá e falou, gente, o Verstappen cometeu um erro e ele pagou pelo erro. Ele foi culpado por o que aconteceu com ele na corrida. Tá? Sim. E todo mundo meteu pau. Falou, não, como? Porque se o cara tentar, ele tá errado. Não. Se ele tentar, ótimo que ele tente. Se der errado, ele tem que
ter consequência por ter dado errado. Nem que a consequência seja o resultado dele mesmo. Ele se ferrou, quebrou o carro, furou o pneu, se ferrou. Consequência que ele foi exatamente o que o Herrera falou, eu li, eu entendi. E aí veio um monte de gente defender o Verstappen sem o Herrera ter nem falado que ele era culpado. O Herrera só falou, o que aconteceu com ele depois foi consequência do que ele fez. Ponto. Tá certo. E ele vai sofrer consequências e tá sofrendo. E esse negócio de inexperiência, de não sei o quê, eu mesmo já xinguei muito o Verstappen por erros que ele cometeu. Xinguei muito, xinguei mesmo. Como xingaria qualquer piloto que entrasse na Fórmula 1 e cometesse que faz um erro ridículo. Como, por exemplo, eu sou super fã do Hamilton, mas eu achei uma bosta essa corrida dele. Xinguei muito ele nessa corrida. Falei, cara, que podridão que você fez nessa corrida. E ele mesmo reconheceu, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas ele mesmo em entrevista reconheceu. Ele falou, olha, a Mercedes não está na sua melhor fase, mas eu também não estou. E eu tenho que melhorar tanto quanto a minha equipe. Entendeu? E eu acho que é mesmo. E eu acho que esse cara tem que sofrer essa pressão da mesma forma que o Verstappen. Tudo bem, ele tem que tentar ultrapassar. Mas quando ele fizer besteira, ele também tem que chegar lá e sabe, não é só, mas é porque ele tentou ultrapassar. Não, é porque ele errou que ele tá levando bronca, não porque ele tentou. Duas frases rapidinhas antes do Herrera. Uma é que eu acho que às vezes tem gente que prefere ver uma corrida com todos os carros andando em fila indiana, sem ninguém bater em ninguém. Eu acho que às vezes eles ficariam mais satisfeitos. A outra é que é muito mais fácil você pegar um cara que tem ímpeto e trabalhar a técnica do que você pegar um cara que tem técnica e ensinar para ele ímpeto, que é quase impossível. Com certeza. Então, falando, eu até... O Euler acabou de falar até a minha opinião, que foi referente à semana passada. Que, na minha opinião, sim, ele acabou forçando um pouco na semana passada e por causa disso ele acabou prejudicando a própria corrida. Eu achei, minha opinião foi que foi um erro dele. Não que eu acho que ele precisasse ter tantas críticas como teve. Até falei isso daí no e-mail que eu mandei semana passada, que eu achei que é muito oportuna, na verdade, essas críticas. Você aproveita de uma situação para você já querer fazer preconceitos sobre o que você tem sobre o piloto. Aí entra, no caso, a figura do nosso glorioso narrador, Galvão Bueno, que sempre aproveita essas situações para falar disso. Mas sobre essa situação de ontem, ontem eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que se tem alguém querendo defender ele, agora ficou difícil defender. Eu até, sinceramente, minha opinião foi até que a punição dele, eu achei que foi um pouco branda. Sei lá, achei que talvez um drive-thru, talvez fosse algo que fosse mais correto, mas aí até entra numa discussão, aí eu falei, só eu mesmo tive a impressão que ele acabou, que o que ele fez, eu achava que talvez ele tivesse que ficar, talvez tivesse que ser punido durante a mesma prova, não essa questão, eu não gosto dessas punições que a Fórmula 1 tem agora, que adiciona 10 segundos no final da corrida e o cara tá muito mais rápido e ele acaba nem sendo punido. Talvez tivesse que ter uma punição na hora. Mas essa semana foi complicado, porque foi um erro feio dele. Foi um erro muito feio. E o mundo viu na hora, né? O mundo na hora já falou como que ele tentou jogar o carro daquele jeito. É um erro, e especialmente é um erro que você olha, que nem o Fábio Campos falou, lembra muito o que o Marques fez na semana passada, porque era algo que não tinha a necessidade. Eu acho que eles ficam com um senso de urgência, de querer resolver a situação o mais rápido possível para poder ir mais para frente, poder brigar pela vitória. Aí, por acaso disso, eles acabam meio que exagerando. Porque ele não precisava passar o Vettel naquela volta, ele podia passar duas curvas depois, que o Vettel falou, eu não ia resistir. Porque o Ricardo passou fácil, eu não iria resistir, não tinha por que eu querer resistir, entendeu? E uma coisa até que eu achei que foi engraçado, que eu acho que por causa desse erro que fizeram, esse erro que ele cometeu depois, o pessoal acabou meio que dizendo, eu vi várias pessoas dizendo que ele errou numa ultrapassagem contra o Hamilton. Isso daí eu não concordo. Eu não concordo que o Verstappen tenha errado na quase ultrapassagem que ele fez sobre o Hamilton. Ao meu ver, aquilo foi um erro do Hamilton. Não foi um erro. Oi? Eu li gente que escreveu que ele foi arrogante no Bahrein por tentar ultrapassar o Hamilton. A hora que ponto chegamos, hein? A imprensa dizendo que tentar uma ultrapassagem é uma arrogância. A que ponto chegamos? Não. Você imagina se ele complementa a ultrapassagem por fora no Hamilton ali naquela... Quando ele perde a posição pro Ricardo.
eu vi o pessoal criticando dessa corrida agora mesmo, o Campos. Que o Hamilton deu uma jogada em cima dele, até que ele perdeu a posição pro Ricardo. Eu vi gente falando que aquilo tinha sido um erro do Verstappen. Eu não sei por como que aquilo seria um erro do Verstappen. Ia ser uma bela ultrapassagem, ia passar por fora. E ao meu ver, se fosse eu, assim, que na hora, eu nem vi ninguém falando isso. Na hora eu achava quase que teve que dar uma punição pro Hamilton, porque... Não, a dele na largada em cima do Raikkonen foi, pra mim, magistral. Do Verstappen em cima do Raikkonen na curva 6 na largada, magistral. Não, aquela foi linda, mas eu disse a ultrapassagem ele ia fazer, a ultrapassagem que ele ia fazer no Hamilton, ele tava jogando o carro por fora, aí o Hamilton meio que deu uma jogada para cima dele, acabou saindo da pista, perdeu a posição pro Ricardo, foi nesse momento que ele acabou perdendo a posição pro Ricardo, que daí o Ricardo depois partiu para fazer tudo que ele acabou fazendo, e eu vi gente falando que aquilo tinha sido um erro dele. Isso eu não achei que aquilo foi um erro dele. Eu achei que, sinceramente, aquilo lá, eu achei que foi o Hamilton que deu uma forçada e acabou. Não, é claro. O Hamilton apelou ali, né? Eu acho que ali o Hamilton chutou o balde. Falou, não, chega. Eu acho que se a curva fosse um pouquinho mais lenta, ele conseguia, viu? É porque aquela curva é tão rápida, mas tão rápida, que quando ele viu o Hamilton vindo, ele teve que reagir rápido. Aí na reação rápida, a traseira do carro saiu, aí teve aquela bagunça toda. Se é uns quilômetros mais lentos ali, a reação que ele teve no volante não causaria toda aquela turbulência no carro. Não ia perder tanto assim, sabe? O susto é muito grande. A própria onboard dele, ele vem, do nada tem um Hamilton do lado, ele corta. Quando ele corta, o carro sai. Se é um pouquinho mais lenta a curva, ia completar. É verdade. Agora, uma última coisa, então, sobre esse assunto, para o Herrera completar. As pessoas que pedem para ele não fazer mais isso, se esquecem de que ele acerta 80% das vezes quando ele tenta. E isso é o mais valioso que as pessoas deveriam colocar na balança. Sim, e ele, a maioria das vezes, realmente ele acaba fazendo bem. Mas eu acho que talvez essa ultrapassagem que ele tentou fazer no Hamilton, ele viu que ele não ia mais ganhar a corrida, porque o Ricardo estava indo embora, talvez isso tenha, sei lá, mexido com a cabeça dele, tenha deixado ele irritado, que ele foi tentar fazer aquela tentativa desastrada. E eu não sei, assim, em alguns momentos, assim, porque eu vejo, por exemplo, a ultrapassagem que o próprio Ricardo fez depois no Bottas, foi uma coisa linda, foi uma coisa pensada. A impressão que eu tive foi que o Verstappen tentou fazer algo meio que meio que descontrolado. O cara ele não tem, ele meio que vai um pouco sem perícia. Não sei, a impressão que eu tive pelo menos é que ele estava irritado. Foi essa impressão que eu tive. Ele estava incomodado com a situação que ele estava e por afobado, isso ele acabou tentando. Talvez. Afobado. Afobado seria a palavra. Afobado seria a palavra. Ele não estava com o melhor da cabeça dele, entendeu? Eu não sei se falar de imaturidade, porque eu falei imaturidade, eu acho que a gente falaria 3 anos atrás. Eu falei que ele era imaturo acho que foi uma batida que ele teve, foi com o Grosjean, acho que foi em Mônaco, não me lembro com quem que foi uma batida que aquela vez eu falei que ele era imaturo. Primeiro ano de Toro Rosso, né? Que ele vai na curva, eu acho que foi culpa do Grosjean, inclusive, O Grosjean joga o carro pra cima dele. Mas inclusive a gente falou que ele pulou etapas nas categorias de base, ele pulou etapa na Fórmula 1, porque ele fez 1 ano de Toro Rosso e pulou pra Red Bull. É verdade. Mas aquilo lá eu achei que ele tinha sido afobado, mas eu falei que achava que ele tinha sido imaturo, mas agora ele já tá com uma idade razoável. Eu não sei para dizer que ele já tem uma experiência de Fórmula 1 que muitos outros caras. Tem cara, vamos dizer, quem seria um cara mais experiente que ele na Fórmula 1, acho que ele tem mais experiência que o Magnussen, por exemplo. Magnussen, que já deve estar beirando os 30 anos de idade, já imagino eu, por aí, não sei. E eu acho que o Verstappen tem mais experiência que ele na Fórmula 1 mesmo, então, imaturidade, eu acho que ele está no mau momento. Eu falei, o Magnussen até não tem, viu, Herrera? O Magnussen estreou 1 ano antes dele. O Magnussen tem 1 ano a mais do que ele. O Magnussen é de 2014, ele de 2015. Ele teve 1 ano que ele não correu, não foi? Teve, mas ficou de testes, né? Assim, já tava, digamos que ganhou experiência. Também ganhou experiência. Sim. Mas aí eu diria que eu acho que ele tá no ano ruim, que ele talvez tenha que parar e pensar um pouco na cabeça dele. Quem sabe, falei, não que ele vá perder o ímpeto dele, que ele não vai querer ultrapassar e tudo mais, mas em alguns momentos dá uma pensada, fala, não, mas será que eu preciso fazer isso agora? Será que eu posso esperar mais um pouco? Lógico, isso, obviamente, eu penso que é uma linha meio tênue. Ele não vai ser o cara tão arrogante, não vai ser o cara tão, audacioso, fazer todas as ultrapassagens, talvez.
talvez prejudique um pouco, entendeu? Mas não que ele tenha que deixar de ser, mas talvez ele seja um pouco menos, um pouco mais pensado. Eu penso que talvez seja isso que vai acabar acontecendo com ele. Vai continuar sendo um cara espetacular, mas com um pouco mais de cabeça, talvez, digamos assim. O Herrera, eu pelo de medo coloquei isso no Twitter hoje, depois de Trulli, Coulthard, De La Rosas e Alexander Wurz, eu pelo de medo de pegar um cara igual desse pela frente, que seguia o carro de trás como ninguém. Era um seguidor perfeito, melhor que seguidores de Twitter, de Instagram, de Facebook, eram verdadeiros seguidores com S maiúsculo. Meu medo é esse. Tô curioso com os e-mails, muito curioso sobre os e-mails. Então vamos a eles. O Anderson Viana diz o seguinte: Mercedes se arrastando conseguiu um segundo lugar graças ao nosso professor Pardal da Fórmula 1, Max Verstappen. Foi bizonho mais uma vez e jogou fora uma vitória que seria fácil. Se não inventasse tanto e deixasse para passar onde teria que passar, ganharia fácil. Mas ele inventa demais, quer tentar dar espetáculo sem nenhuma condição para isso. Punição de 10 segundos ficou barato para ele. Outro comentário aqui do Max. Discordo, mas respeito. Teve, né, a do Pedro Henrique, né, da comparação que ele falou lá que eu comentei, né, o piloto genial contra o touro indomável. Boa colocação. O Michael Kinopak mandou: Verstappen, pergunta para Diogo Gomes: o que está acontecendo com ele? Falta paciência, experiência? A temporada não é boa, isso ficou bem claro, além da questão do Vettel, além dos erros já comentados pelo Campos, na entrevista que ele deu, inclusive está no canal do YouTube da Fórmula 1, pro Will Buxton, após a corrida, ele reconhece, basicamente, né? A pergunta é algo do tipo: o que está acontecendo com a sua temporada? Ele falou algo do tipo: olha, não está indo tão bem, e talvez puxando um pouco demais aqui e ali. Enfim, ele basicamente reconhece: eu errei hoje, eu joguei uma chance fora, ok, aprendi com isso, vamos pra frente. É isso, a temporada dele realmente não vem sendo tudo isso, ele vem tendo falhas, e, enfim, acontece, mas a qualidade tá lá, o potencial tá lá, erros acontecem, gente, é basicamente isso. É isso. Seguindo aqui nos nossos comentários, nos nossos e-mails recebidos, Ricardo Banima diz o seguinte: imagino que o que deverá estar em maior destaque na pauta não são as Toro Rosso, que foram responsáveis pelo sucesso da estratégia da Red Bull. Aliás, teve isso, né? A Haas foi que deu a vitória para a Ferrari na Austrália, agora a Toro Rosso que deu a vitória para a Red Bull na China. As teorias voltaram a aparecer. Discutir 2021, ninguém discute. Não é possível que alguém disse que os dois da Toro Rosso bateram por causa da Red Bull. Vamos bater para a Red Bull, como se o timing do safety car eles soubessem, né? Não, vamos bater que o safety car vai entrar exatamente na hora que a Red Bull estiver na curva 14. Pelo amor de Deus, né? Você desconfia da capacidade do ser humano, Fábio. Realmente, eu sou otimista, muito otimista. Mas voltando. A Toro Rosso é responsável pelo sucesso da estratégia da Red Bull, mas sim o totó que o Verstappen deu no líder Vettel. Líder Vettel? Ele não era líder, não, o Ricardo Banner. Não. Talvez líder do campeonato. Líder do campeonato. Tudo bem. E aí, valeu ou não valeu? Deveria ter feito ou o Max sentou na graxa? Eu não quero ver ação na pista, mas se eu fosse o Horner, estaria possuído da vida e deixaria o holandês sem sobremesa até a próxima corrida. Quem também mandou foi o Jailson Fernandes. Pergunta: me surpreendeu a atitude do Vettel perante o Verstappen. O que vocês acham? Para mim seria mais interessante uma rivalidade maior. E até fazendo a comparação com o Kvyat, né, na Rússia, que o Vettel deu um espetáculo todo, foi estranho mesmo o Vettel tão passível, Fábio Campos. Eu acho que ficou tão claro assim que acho que o Vettel percebeu, né? Inclusive ele fala no rádio, né? Eu não preciso dizer nada. A frase dele no rádio é essa. Eu acho que eu não preciso dizer nada. Eu acho que o Vettel percebeu que a coisa ia ser tão forte para cima do Verstappen que ele falou: eu não vou fazer. Eu vou até apaziguar. Porque ficou muito claro que ali não existia uma dúvida. Houve uma precipitação e aconteceu. Agora o Herrera foi muito bem, ele disse. A linha é muito tênue. Então eu discordo do Banniman quando o chefe nessa hora tem que ter muita serenidade. De não atacar, de não bater o cara. O cara já sentiu, gente. Dava pra ver na cara
O Diogo citou a entrevista aí, que eu até não vi, mas provavelmente na entrevista se nota. Você vê que o cara se sentiu. Você percebe no jeito que o cara fala, no jeito, em comparação com a entrevista dele antes da corrida. O cara sentiu. Então, você vai o quê? Bater no cara e jogar ele mais para baixo? Porque aí na próxima corrida o cara vai pensar 3 vezes antes de fazer uma ultrapassagem. Não é bom que ele pense 3 vezes, não. Porque quem pensava 3 vezes era a Coulter, era a Trulli, esses caras todos. E ele não foi contratado, cara, pra Red Bull e subiu do jeito que subiu, porque ele era uma freira que anda na linha perfeitinho, não. O nosso querido Raposo aqui, assim como eu, viu ele surgindo e ficou boquiaberto com as primeiras corridas dele na Fórmula 3. Ele surgiu porque ele fazia coisas que ninguém fazia, a Red Bull pensou, jogou ele num carro de Fórmula 1, ele começou a guiar um carro de Fórmula 1 em teste de uma maneira que eu, sabe, caramba, como é isso? E aí é isso, e foi acontecendo, a Red Bull contratou ele por conta disso. Então, a Red Bull chegar aí, por exemplo, poldar ele agora, é basicamente ela pegar tudo que ela fez, tudo que ela investiu uns 5 anos e jogar no lixo, não vão fazer isso jamais. Os caras sabem que ele vai aprender na marra, e a marra dele até demorou. Eu vou tentar buscar o programa de 2015, pro Grande Prêmio da China, quando ele foi sensacional com a Toro Rosso em 2015, em que nós falamos aqui no Café Velocidade, vai errar. Demorou, mas errou, acontece. O Jailson ainda coloca, né, o moleque travesso, esse Verstappen, que bom que é assim. Tomara que continue. Não pra bater palma pro Jailson aí. Você vê que diferença dos ouvintes, né? Tem ouvinte metendo a bomba e tem ouvinte falando que bom que é assim, que legal, diversidade de opiniões. Tomara que continue desse jeito para animar as corridas. Pergunta para Eilor Marigo. Vocês acham que após a conversa com a chefia ele vai mudar? Cara, mudar, eu acho, bom, acho que já foi respondido isso, né? Eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que o Verstappen vai, talvez ele comece a perceber que as consequências que ele vai sofrer por conta disso não valem a pena. E aí ele passe a colocar mais a cabeça no lugar, a pensar um pouco mais na hora de correr riscos, de fazer ultrapassagens arriscadas. Mas eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que ele vai continuar arrojado, eu acho que ele vai continuar sendo o cara que tem certeza do que ele está fazendo na hora de fazer uma ultrapassagem. A única coisa que eu acho que vai mudar é que vai ser menos sorteio, entendeu? Vai ser menos sorteio. Ele vai ser o cara que ele vai... A hora que ele for enfiar o carro, ele vai tentar fazer um negócio sem jogar o carro para cima. Eu acho que é muito do que eu e o Campos estávamos falando. Eu acho que ele vai ter que fazer aí uma permuta microscópica entre ímpeto e técnica, sabe? Mas isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer. Eu não acho que ele vá mudar como o cara, querendo dizer, como um cara que vai deixar de tentar. Acho que não. Acho que ele não vai. E, inclusive, ele tanto não vai que realmente ele é reconhecidamente um dos pilotos mais divertidos e mais legais de se ver na Fórmula 1. Por que ele mudaria nesse sentido? Acho que não. Tem só uma coisa, rapidinho, eu já falei que eu ia encerrar sobre esse assunto, mas não consigo, os pensamentos pipocam. Esse último e-mail foi de quem, Raposo? Foi do... Jailson. Aliás, o Eilor foi escolhido para participar do programa, faltava meia hora para o programa começar. Então, parabéns para os ouvintes que parece tem uma capacidade mediúnica, assim como o Chico Xavier, né, de prever que o Eilor estaria no programa. Sensacional. Tem uma coisa que nós não estamos considerando, rapidamente. Uma coisa é o piloto que ataca e briga, não tendo nada a perder, que é a situação do Verstappen. Outra coisa é o cara que tem um campeonato nas costas, que tem um estofo de pontuação para defender, agir de uma certa forma. Nós não estamos considerando isso na discussão, eu peço que os ouvintes considerem isso. Ele não tem nada a perder hoje. Ele está atacando como se fosse, só quer saber, eu vou tentar ganhar essa corrida, porque esse ano eu não vou conseguir, né? Pelo que parece, eu não vou conseguir brigar, então eu tenho que brigar para ganhar a corrida, se eu não vou brigar pelo campeonato. Isso faz toda a diferença. Quando eu falo de impacto no resultado, é exatamente isso que eu quero dizer, Campos. Sim. Entendeu? Vai chegar um momento em que ele vai ter que pensar, porque jogar uma corrida fora no momento em que você está a 20 pontos do líder do campeonato não vai ser mais uma opção. Entendeu? Eu não acho que ele vai mudar, mas eu acho que vai chegar um momento em que ele vai ter que fazer essa substituição para ser um pouquinho mais mental nesse sentido. O problema é que a Ferrari e a Mercedes já quase dispararam dele. Ainda não dispararam, mas já quase dispararam. Então isso pode estar fazendo um efeito nesse sentido, de vou pro tudo ou nada. Tem mais, Raposo? Tem sim. O nosso querido professor diz o seguinte. Sobre o Max, repito o mesmo comentário do Mark Marques.
Essas ocasionais atrapalhadas só mostram o quanto eles possuem de vontade de vencer. Afinal, repetindo o chavão, errar é humano, mas criticar o ímpeto é estupidez. Ou será que preferimos uma Fórmula 1 de Coulters e Trullis? Meu Deus, parece que mandou e-mail agora, hein? Parece que ouviu o programa e mandou e-mail durante o programa. Agora, só cuidado, ô Leandro. Concordo com quase tudo que você falou, mas eu não acho que criticar seja estupidez. Eu acho que a crítica tem que ser bem feita. É o modo que você critica. Você fala, olha, eu tenho que trabalhar a parte técnica. Agora, essa questão de, joga no lixo. Realmente, agora, há críticas e críticas. Alguém mais? Quer complementar o comentário? Não, da minha parte, não. Então vamos à estatística. Só uma coisinha só que eu lembro, eu acho, não sei, eu imagino, não sei, que eu imagino o Campos daqui a um tempo dizendo do Verstappen a mesma coisa que ele diz do Hamilton hoje. Que ele diz, bom mesmo era o Hamilton, daquele começo de carreira, que ele ia pra cima e tal, que não sei o quê. Agora... Sinto falta daquele Hamilton, né? Exatamente. Embora o caso do Hamilton eu sempre faça ressalva, né, Herrera? É por causa do carro. Seria muito triste se o Verstappen fosse por mudança de postura, né? Provavelmente sim. O Hamilton agora tem um campeonato a disputar, né? Não pode sair partindo para cima e tudo mais, né? Agora ele tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Eu acho que isso faz diferença. Tem uma pequena estatística aqui enviada também que menciona o Max, que é última batida de duas Toro Rosso havia sido na Inglaterra e do Max com Vettel em Singapura. Então só mais um dado estatístico aqui do nosso querido Leandro JF. Do Max Verstappen com Vettel. Sim. Ele falou... Mas de duas Toro Rosso? Não, ele falou... São estatísticas diferentes, tem uma vírgula. A última batida entre duas Toro Rosso tinha sido na Inglaterra, vírgula. E do Max com Vettel em Singapura. Então são estatísticas sobre acidentes entre eles. Vamos encerrando o assunto então Max Verstappen. Os demais assuntos ligados à Fórmula 1 a gente vai ter que falar semana que vem por conta de horário, né? Já estamos aí com os 2 blocos já quase estourando e a gente ainda tem outros assuntos para falar. Mas antes da gente encerrar, eu vou passar pelas estatísticas completas do JF, que as estatísticas, uma semana depois, eu acho que elas perdem o calor delas, elas precisam ser lidas quentes ainda. Então a gente passa as estatísticas agora. O pessoal que mandou e-mail serão lidos semana que vem. Agora a gente não tem mais o bloco de corridas clássicas. Vai dar pra gente encaixar semana que vem ainda o tema GP da China. E quem ainda não escreveu, já nos ouviu aqui debatendo sobre esse assunto, quiser complementar, aproveitem, mandem um e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com, que na semana que vem a gente ainda entra nesse assunto. Mas as estatísticas são as seguintes. Lewis atinge 28 corridas consecutivas nos pontos e adquire um novo recorde. Lembrando que a última corrida em que ele não marcou pontos foi na Malásia em 2016, quando seu motor explodiu. Alguém? E onde ele perdeu o campeonato, né? Mas ele bateu o recorde do Kimi Raikkonen, se não me engano, com esse novo número aí. Eu lembro que parece que o Kimi quando ia... Época de Lotus, sabe? Acho que o Kimi quando ia passar, eu acho que o Kimi empatou, se não me engano, com o detentor desse recorde. Quando ele ia passar, ele abandonou. Quando seria a 28ª corrida do Kimi. Seguindo as estatísticas, 100ª corrida do Bottas na Fórmula 1 e 100ª corrida do Raikkonen desde sua última vitória. Esse silêncio me preocupa. Uma coisa que eu pensei, na verdade, em comentar com o Campos até, é lógico, né, que são só 2 provas, então 2 provas a gente não tem como considerar isso algo assim, na verdade, né, mas o Bottas, se ele continuar fazendo isso daí, ele pode dar um problema para a Mercedes, hein. Isso é aquele dito que os técnicos de futebol dizem, aqueles problemas bons que eles têm, quando tem muito jogador, não tem quem colocar.
se o Bottas continuar... Falei, são só 2 corridas, né? 2 corridas são pouca coisa, mas são 2 seguidas que deixam o Hamilton para trás. Eu não me lembro de isso acontecer ano passado. Mais uma estatística do JF. Essa eu já li, né? Que é a do top 3 do Ricardo e do Vettel. A próxima é: as equipes com motor Ferrari possuem mais pontos que as equipes com o motor Mercedes, e as duas perdem para os pontos conquistados pelo motor Renault. Nossa, essa é difícil de entender. As equipes com motor Ferrari possuem mais pontos que as equipes com Mercedes. Beleza, então eu tô somando os pontos de todas que tem Ferrari e que todos Mercedes. Aí elas perdem para as da Renault, é isso? E as duas perdem... Isso, elas perdem para todas as equipes que tem motor Renault. Isso, é porque Renault tem mais. E porque a Mercedes basicamente é só a Mercedes, porque a Force India tá com dificuldades e a Williams... enfim. E a Ferrari é basicamente Ferrari, tá certo que o Ericsson pontuou, né, mas é basicamente ali montado em Ferrari e Haas, né, que começaram o ano muito bem, então... A Renault, tem McLaren, que pontuou em todas as corridas. Nessa corrida não com o Van Dorn, porque fez uma das piores corridas da vida. Meu Deus do céu, Van Dorn, acorda pra vida. E quem mais? E a Red Bull, verdade. A próxima estatística, então. Mas essa me assustou, viu, JF? Confesso pra você que eu não imaginava. Achei que pelo menos as equipes Ferrari, pelas vitórias do Vettel, estariam à frente das equipes com motor Renault. A última vez que a Ferrari conquistou a primeira fila em 2 corridas consecutivas havia sido em 2006, Estados Unidos e França. Tempo, hein? Pois é. Raikkonen largou em segundo nas 3 provas de 2018. Mas Hülkenberg larga em 7º desde o GP do México. Aparecem umas estatísticas muito legais. O que mostra que pelos resultados do Hülkenberg esse ano, até que ele tá se virando muito bem com isso, né? Raposo, uma coisa só que eu verifiquei, uma estatística lá do JF, que a gente comentou no bloco anterior, realmente o Vettel nunca venceu corridas sem largar das 3 primeiras posições. Eu fui ver todas as vitórias do Vettel, na verdade. O Herrera tava calculando até agora. Não, eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos seguidos só abrindo página de corrida aqui. Falei, mas será mesmo? E fui vendo, falei, é verdade. Nunca largou de quarto para baixo e ganhou. A próxima estatística diz que Van Dorn e Sainz são os únicos pilotos que não conseguiram largar ou chegar à frente de seus companheiros de equipe. O Van Dorn tudo bem, Fábio Campos, mas o Sainz, de certa forma, reacordou o Hülkenberg? Se é que existe o termo reacordou? Eu acho que não, porque o Hülkenberg tá andando forte como sempre andou. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a gente está linkando muito a performance de um piloto por causa do que o outro faz. São coisas separadas. O Hülkenberg está bem porque ele está bem. E o Sainz está mal. O ano do Sainz não é bom. Em ritmo de prova, não consegue manter. Não está bem o Sainz, não. E já que a bola foi levantada, para falar do Van Dorn, temporada, para mim, até aqui, bem fraca. Eu sei todas as limitações que a McLaren, eu sei tudo isso, é verdade, mas é incrível como classifica mal, incrível como tá largando muito mal, de novo largou mal, conseguiu ponto na Austrália e na segunda prova, no Bahrein, eu ainda estou na época que a segunda prova era Malásia, e no Bahrein, porém, mais ou menos, aí eu tenho que lembrar do que a gente falava do Ocon no início do ano passado, pegando o rebarba que sobrou e marcando em 10º, em 9º, e para mim isso não mostra muita coisa. Mais uma corrida cheia de erros, com uma largada péssima. Pra mim, um ano bem decepcionante do Van Dorn até aqui. Tá certo que é só início, né? Mas são dessas 3 corridas, apesar dos pontos nas 2 primeiras, eu acho que tá bem abaixo. E foram essas as estatísticas. Antes da gente terminar, Eilor, você falou no primeiro bloco lá do Ricardo sobre artificialidade. Deixa eu colocar uma, antes de chamar o Eilor. Sim. Claro. É a primeira
vez que a Mercedes fica 3 corridas sem vencer uma prova na era turbo. Desde 2014. Eu e Campos comentamos isso semana passada sobre 2 vitórias, né? Que eu tinha lá de Hungria, e ele lembrou que teve uma mais recente no ano passado, mas de 3, e eu não recordo. Então, beleza, com as estatísticas do JF, com essa estatística extra de Diogo Gomes, nós encerramos o segundo bloco de Fórmula 1, né, que foi dominado hoje pelos pilotos da Red Bull. O primeiro bloco, Ricardo, o segundo bloco, Max Verstappen. Mas a gente vai falar sobre tudo que aconteceu na China na semana que vem. Fiquem tranquilos e escrevam pra gente. Queria agradecer aqui a participação, né, do Herrera e do Eilo, que estiveram mais uma vez aqui com a gente. Se tudo tiver certo, semana que vem voltarão, já que Bárbara Franzin continuará passeando pela Europa, comendo a sua paella lá na Espanha, depois vai para Portugal, tomar um belo do vinho, tá naquela vida lá que todos nós, menos Fábio Campos, desejamos viver. Então, que ela descanse bem e volte carregada de energias. Enquanto isso, nós chamamos Eilo e Lucas Herrera para nos ajudar nessa substituição. Então, obrigado, meninos, e voltem sempre. Tomara que semana que vem vocês possam estar aqui. Vou passar a palavra para vocês dar um breve tchau, começando com Lucas Herrera. Valeu, Raposo, valeu, Campos, valeu, Diogo, valeu, Eilor. Acho que deu para a gente discutir bastante coisa. Achei que teve bastante assunto interessante pra gente falar hoje. Achei que rendeu bastante o assunto. Achei que pareça mais, viu? Precisamos consertar essa NASCAR, viu, Herrera? Precisamos consertar essa NASCAR. Eu ia falar coisa, mas você ia ficar chateado comigo. Não, eu ia falar me xingar. A não ser que você fosse me xingar, tipo assim, não assiste, você não entende nada, igual falam pra mim no Twitter toda hora. Eu não vou ficar. Ele ia te dar um spoiler. Ele ia dar um spoiler. Não, exceções acontecem. Eu tô falando da regra, a regra no geral. Mas enfim, tá aí um assunto. Tá aí um assunto pro Trio Wide lá. A gente encontra no Trio Wide da vida. É uma boa discussão, dá uma boa discussão, sim. Dá uma boa discussão, mas obrigado pra todo mundo. Voltarei quando possível. Isso aí. Valeu, gente, muito obrigado. Gostaria de só colocar mais um detalhe sobre essa corrida da Fórmula 1 do GP da China, mais uma crítica para debater depois. Como a transmissão foi ruim, hein? E eu tô falando da filmagem. A galera perdeu ultrapassagem pra caramba, eu fiquei inconformado. Momentos óbvios foram perdidos. Mas ao contrário da transmissão da Fórmula 1 do GP da China, foi muito bom estar aqui com vocês no café para debater tudo isso. Valeu! E voltaremos em outras oportunidades, assim chamados. Muito obrigado. Outras oportunidades, uma obra. Você está confirmado aqui na semana que vem. Não tem essa não, já está confirmadíssimo aqui. Então confirmado semana que vem. Valeu, gente.